Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eu Adoro Ciência. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E o tema de hoje é pirâmides ecológicas. Bom pessoal, afinal, o que são pirâmides ecológicas? As pirâmides ecológicas ou pirâmides tróficas são representações gráficas da transferência de energia, do fluxo de matéria e energia entre os seres vivos em um ecossistema. Então, para estudar a pirâmide ecológica, a gente tem que lembrar de cadeia e teia alimentar. Se você não lembra, confere aqui no canal que já tem aula de cadeia alimentar, certo? Então vamos lá. E nós temos três grupos de pirâmides ecológicas. Primeiro grupo, pirâmide de números. Segunda pirâmide, pirâmide de biomassa. E a última pirâmide é a pirâmide de energia. E no que ela se refere? Uma pirâmide de número indica diretamente a quantidade de seres vivos que servem de alimento para o próximo nível. Então, a de números refere-se à quantidade de indivíduos. A pirâmide de biomassa, afinal, o que é a biomassa? A biomassa é a quantidade de matéria assimilada, acumulada dentro de um organismo. Então, a pirâmide de biomassa vai indicar a quantidade de matéria orgânica que ficou fixada nos seres vivos. Então, refere-se aqui, ó, quantidade de matéria orgânica assimilada naquele indivíduo por área do indivíduo. Então aqui, ó, por área. E a última pirâmide, que é a pirâmide de energia, vai quantificar, como o nome diz, né, a quantidade aí de energia que o organismo, o nível trófico, vai adquirir a partir do seu alimento. Então aqui é quantidade de energia que é passada a cada nível. A cada nível trófico. Então vamos ver separadamente alguns exemplos dos três tipos de pirâmides tróficas para a gente entender esse conteúdo aqui. Bom, vamos lá pessoal, em relação à pirâmide de números, como eu acabei de falar para vocês, a pirâmide de números está relacionada diretamente a quantidade de seres vivos que vai servir de alimento para o próximo nível trófico. E aí a gente tem que lembrar de cadeia alimentar. Nós temos nas cadeias produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e aí por diante. Nas pirâmides a gente só vai relacionar os produtores e consumidores. Os decompositores não são representados nas pirâmides ecológicas. Então numa pirâmide de números, vou pegar um exemplo aqui, ó. Grama, que vai ser o nosso produtor, serve de alimento para o grilo, que é um animal herbívoro, ou seja, o nosso primeiro consumidor, que serve de alimento para o sapo. No caso, um carnívoro, o nosso segundo consumidor. Então, classificando essa cadeia, nós temos produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E a base da pirâmide vai ser sempre representada pelo produtor. Então, nesse exemplo, nós vamos ter a grama, que é o nosso produtor, que vai ser a base da pirâmide. Eu represento por um degrau, uma barra. E a quantidade de grama que eu preciso para alimentar os grilos? Por exemplo, eu vou ter 100 gramas, que é o nosso produtor, que serve de alimento aqui para 30 grilos, que é o nosso consumidor primário. Estou falando em número real, no caso, no nosso exemplo aqui. E 30 grilos vão servir de alimento para uma quantidade bem pequena de sapos. Por exemplo, 3 sapos, que seria o nosso consumidor secundário. Então, é a quantidade de indivíduos que vai servir de alimento para o próximo nível. E a base é sempre o produtor. Nesse caso, a pirâmide seguia um padrão normal de pirâmide. Como que é uma pirâmide? Uma pirâmide, base larga, topo estreito.
Então, essa pirâmide de números aqui que eu representei para vocês é uma pirâmide padrão ou normal. Por quê? Porque ela tem base larga e topo estreito. Eu preciso de bastante produtor que vai servir de alimento para o consumidor primário em número menor e menor ainda do consumidor secundário. Então, essa pirâmide é do tipo normal, números. Porém, eu posso ter uma pirâmide anormal, vamos dizer assim, entre aspas, quando eu tenho uma diferença de números. Então, se eu pensar numa outra cadeia, por exemplo, uma árvore, sei lá, um ipê, serve de alimento para lagartas e essas lagartas servem de alimento para alguma ave, um pássaro, uma ave específica. Nesse caso, minha pirâmide de número vai ser diferente. Por quê? Eu não preciso de muitos ipês para alimentarem lagartas. No caso, eu vou precisar de um ipê. No meu produtor aqui eu tenho uma única árvore. E essa única árvore vai servir de alimento aqui para o meu consumidor primário, no caso, a lagarta, para cerca de 100 lagartas. Portanto, a minha pirâmide já ficou com uma base extremamente estreita e o seu meio já aumentou. Já essas 100 lagartas, elas vão servir de alimento para uma quantidade pequena de pássaros. 10 pássaros, 10 aves, que no caso é o nosso consumidor secundário. Nesse caso, a pirâmide não seguiu o padrão da pirâmide que a gente conhece. Aqui, então, nós vamos chamar de pirâmide invertida. Por quê? Porque a base é menor do que o degrau acima dela e é diferente do topo. Certinho? Agora vamos ver as pirâmides de biomassa. Como que funciona? Vamos lá agora, pessoal. Pirâmide de biomassa. Que a biomassa, como eu acabei de falar para vocês, é a quantidade de matéria acumulada, de massa acumulada no indivíduo por área desse indivíduo. E aí nós vamos ter dois tipos de pirâmide de biomassa. Eu vou pegar um exemplo de uma cadeia alimentar terrestre. Primeiro, para a gente começar. Então, uma pirâmide de biomassa terrestre, ela vai seguir o nosso padrão normal de pirâmide. Então, vamos lá, vou usar o mesmo exemplo que eu usei agora para números. Eu tenho o meu produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Então, a quantidade de matéria que eu tenho na grama vai ser bem maior em relação aos consumidores. Do produtor vai ser maior em relação aos consumidores. Então, eu vou ter um degrau bem largo do meu produtor, que no caso é a grama. Então, eu tenho uma quantidade de matéria acumulada na grama por área bem maior do que eu tenho no próximo nível, que seria do grilo. Então, essa matéria está assimilada no produtor, uma parte passa para o próximo nível, acumula no seu organismo. E em quantidade inferior ainda quando eu me refiro ao próximo nível trófico. Se eu tivesse mais um nível trófico, o topo ficaria ainda menor no caso do meu consumidor terciário. Então, na cadeia terrestre, a minha pirâmide de biomassa vai ser do tipo padrão ou normal. Mas, quando eu me refiro a uma pirâmide aquática, o seu formato já muda. Por exemplo, eu tenho um fitoplâncton marinho, que são algas microscópicas que ficam ali na superfície da água para realizar a fotossíntese. Vai servir de alimento para o meu zooplâncton, que são micro-organismos heterótrofos, larvas de peixes, microcrustáceos, que dependem do fitoplâncton, que também vão servir de alimento para peixes. Nesse caso, a quantidade de biomassa vai ser muito pequena aqui no fitoplâncton. Por quê? Porque existe uma renovação muito rápida. O zooplâncton está comendo o fitoplâncton, ao mesmo tempo essas células vão se renovando, porque são organismos unicelulares. Então, a minha base, meu degrau de produtor, vai ser pequeno. Aqui, produtor, consumidor primário, consumidor secundário.
Por quê? Porque existe muita renovação. De quem? Do produtor. Estou me referindo aos produtores, no caso, o meu fitoplâncton. O degrau acima de zooplâncton vai ser maior, porque a renovação não é tão rápida quanto a do produtor. Então eu tenho um consumidor primário com um degrau mais largo do que o produtor. E o consumidor secundário menor. A quantidade de peixe que se alimenta de zooplâncton é inferior. Então nesse caso eu posso ter uma pirâmide do tipo invertida. Ou seja, a base é menor do que o próximo degrau da pirâmide, que no caso seria o meu consumidor primário. Agora, por último, gente, vamos ver a pirâmide ecológica de energia. Voltando aqui, pessoal, vamos falar então agora sobre as pirâmides de energia, ou seja, a quantidade de energia que vai ser acumulada, que vai ser utilizada pelos elementos da cadeia alimentar. Vou pegar um exemplo qualquer, pode ser até o mesmo que a gente estava usando até agora. Terrestre, no caso. Grama, que serve de alimento para o grilo, que serve de alimento para o sapo. Vou colocar mais um nível trófico aqui. Vamos lá, para o gavião. Então eu tenho uma cadeia alimentar com 4 níveis tróficos. Classificando aqui, ó, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Bom, de onde vem a energia da cadeia alimentar? Falei lá no vídeo de cadeia alimentar para vocês que toda a energia desse ecossistema, toda a energia desses seres vivos vai vir do Sol. Então o Sol manda energia para um organismo fotossintetizante, no caso, a grama. A quantidade de energia que a grama absorve, ela vai transformar em energia química para ela, seu alimento. Uma parte dessa energia é transferida para o grilo. A outra parte a grama utiliza para ela. Ela precisa de energia para sobreviver. A mesma coisa acontece aqui. A energia captada pelo grilo, uma parte dele, ele vai utilizar. E outra parte é transferida para o sapo e assim sucessivamente. Então, a pirâmide de energia, eu vou ter perda de uma parte dessa energia na forma de calor. E por que eu tenho essa perda de energia na forma de calor? Porque o indivíduo, o ser vivo, vai utilizar a sua energia para o seu metabolismo e uma parte ele vai perder, né? Isso aqui é resultado do seu metabolismo. Então, quando a gente monta a pirâmide ecológica de energia, a gente vai ter uma base bem larga, que é a base do meu produtor, no caso, a grama. A energia que ela captou, transformou para seu alimento, ela utiliza, e uma outra parte é transferida para o próximo nível, para o meu consumidor primário. E grande parte é perdida na forma de calor. A mesma coisa no consumidor primário. Uma energia ele utiliza para si próprio, outra parte ele passa para o seu consumidor secundário. Então, outra parte da energia é perdida na forma de calor. E assim sucessivamente, para o nosso consumidor terciário. E aqui eu também tenho perda na forma de calor. Então, nesse caso, no caso da pirâmide de energia, nós só vamos ter pirâmides do tipo normal ou padrão. Ou seja, não existe pirâmide de energia invertida. Não existe. As pirâmides de energia serão todas do tipo padrão ou normal. Não existe invertida. Por quê? Porque a quantidade de energia que ele acumula e perde não tem como ser maior para o próximo nível. Então agora, pessoal, se liga que vem aí para vocês o desafio da corujinha. Voltei, pessoal. E aí, conseguiram decifrar o desafio da corujinha de hoje?
Moleza, né? Então ela apresentou para vocês 3 pirâmides de formatos diferentes. E ela perguntou qual das 3 pirâmides só pode ser pirâmide energética ou pirâmide de energia. Então a resposta é a pirâmide A. Por quê? Porque é a única que segue o padrão de pirâmide, ou seja, a base maior e os próximos níveis menores. Por quê? Porque toda energia produzida pelo produtor é utilizada uma parte e outra se perde na forma de calor. E quando passa para o próximo nível, a gente vai tendo essa perda natural. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, não esqueça, compartilha com a galera. Deixe qualquer dúvida aqui nos comentários, eu vou respondendo à medida que eu vou lendo. E até a próxima aula.